Já estamos de volta com o programa Revista e agora a hora do nosso quadro. Vou confessar uma particularidade minha que eu amo muito. É o nosso quadro Saúde em Dia. O assunto hoje é AVC, acidente vascular cerebral. A verdade é que o nosso corpo é cheio de vasos que vão conduzindo sangue para um lado e para o outro. E quando um vaso desse se rompe ou acontece alguma obstrução, deixa de chegar sangue ao cérebro, o que pode causar o tão famoso AVC. Para falar sobre esse assunto e trazer todos os esclarecimentos, recebemos hoje aqui o Dr. Romilton Pacheco, que é neurocirurgião e vai nos esclarecer sobre o assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, muito Seja obrigado. bem-vindo. É um prazer tê-lo por aqui. Doutor, o AVC, inclusive recentemente nós tivemos o caso de uma colega de trabalho que viveu uma situação como essa, está cada dia mais comum ou é impressão? As pessoas estão tendo mais esse tipo de problema? Por incrível que pareça, é impressão. A doença ela sempre existiu e hoje o que está se apresentando é que as pessoas estão envelhecendo mais, estão tendo cada vez mais acesso a recursos diagnósticos e também a uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, as doenças ainda são muito prevalentes. A hipertensão é muito prevalente, né? A pressão alta, o diabetes, o colesterol. Você imagina que antes isso era uma doença muito mais frequente em determinadas faixas etárias que superavam os 55 anos. Hoje está cada vez mais comum nos jovens. A questão do uso excessivo do celular, do uso das telas, da redução da atividade física, do workaholic, né? Enfim, as nossas rotinas de trabalho que muitas vezes impedem de praticar exercícios físicos ou adotar hábitos de vida saudáveis. Então, de fato, é uma impressão. A gente costuma dizer que o inimigo mora ao lado em se tratando do AVC. E você imaginar que, estatisticamente, de cada 4 pessoas, um de nós vai ter AVC ao longo da vida, isso é estarrecedor. E é isso que precisa ser chamado a atenção. Não é uma doença nova. É essa. Uma a cada 4 pessoas. É assustador, doutor. Então, aqui, agora onde nós estamos, nós temos mais que 4 pessoas. Provavelmente alguém vai ter esse tipo de problema. Que Deus nos ajude a tomar as medidas para prevenir. Mas antes da gente entrar nesse mérito da questão, a gente tem uma matéria sobre esse assunto. Vamos ver. O funcionário público Pedro Júnior tinha 31 anos quando teve um AVC isquêmico. Ele estava no litoral do Piauí. Eu estava em casa e estava com a tosse. Eu comecei a tossir. Eu fui levantar para desligar a lâmpada do corredor. Quando eu tossi, eu senti esquentar a região atrás do pescoço. Quando eu voltei para a sala, para o sofá, eu já comecei a sentir uma tontura e uma falta de firmeza no meu lado esquerdo. Aí eu consegui pegar o celular com a mão direita e liguei para um amigo meu. Aí que eu liguei para ele e falei, Fabrício, já com a voz completamente embolada. Fabrício, vem aqui em casa que eu estou tendo um AVC. Ficar atento aos sinais do AVC pode salvar uma vida. A gente tem vários indicativos que podem nos ajudar a identificar um AVC. Fraqueza muscular, né? Alteração da mímica facial, tá? E alteração na fala. São as principais evidências que nos levam a indicar um provável AVC. Existe até uma recomendação, uma frasezinha que a gente pode lembrar, uma palavrinha que é SAMU, né? Você pode pedir para a pessoa sorrir, se ela tiver alteração da mímica facial, né? Sorrir, o S de sorrir, o A de abraçar, se ela tiver fraqueza muscular em um dos membros, né? Pede para ela cantar uma música, o M de música, né? Ou repetir uma frase, e o U de urgente. Urgentemente tem que ligar para o 92, porque o SAMU está preparado para pegar a pessoa, identificar os sintomas e levar para o HGV, que é a nossa referência atualmente para os casos de AVC agudo. O acidente vascular cerebral requer a identificação dos sintomas e o atendimento imediato para reduzir as chances de sequelas graves ou morte. O acidente vascular cerebral é um problema mais comum do que se imagina no país. No ano de 2022, foi a principal causa de mortes no Brasil. 11 vítimas fatais a cada hora. E esse problema tem crescido muito nos últimos anos. É preciso estar atento aos sinais, como dor de cabeça intensa e súbita, dormência, dificuldades para falar e também problemas de visão.
ao primeiro sinal, é preciso atendimento médico. Aqui no Piauí, a Fundação Municipal de Saúde definiu um protocolo específico para atendimento de pacientes vítimas de acidente vascular cerebral. Todos eles, depois de socorridos pelo SAMU, devem ser encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas. Em caso de suspeita, basta ligar para o SAMU no número 192. Olha que medida maravilhosa tomada aí pelas pessoas que fazem a saúde da capital do Piauí, Teresina. Um protocolo, identificou que é o AVC, já conduz para um lugar específico, onde já tem uma equipe preparada, porque nessa hora o neurologista, o neurocirurgião é fundamental, não é isso, doutor? Mas ainda na matéria a gente falou sobre o AVC isquêmico. Eu queria que você explicasse para a gente essa diferença, o que é o AVC isquêmico, o que é o AVC hemorrágico e qual desses dois pode levar ao óbito de maneira mais forte, mais intensa? Excelente. Dos AVCs, a gente costuma dividir em tipos de AVCs. Então, existe o AVC isquêmico, que é esse que entope o vasinho do que vai para a cabeça, e esse é o mais frequente. De cada 10, 8 tem o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, que é aquele que provoca o sangramento, né? Rompe um vaso, ou rompe um aneurisma, ou uma malformação na cabeça, ou por conta da pressão aumentada, esse corresponde a 20% dos casos. Então, de cada 10, 2 casos são AVC hemorrágico. E uma parte desses é o AVC do tipo de causa aneurismática, né? Que é muito conhecido. Então, esse tipo de AVC isquêmico e hemorrágico, eles têm a prevenção muito parecida, porque são multifatoriais, né? Ou seja, a idade contribui, mas essa a gente não pode modificar. Por outro lado, os fatores modificáveis é suspender o cigarro, controlar a pressão alta, controlar o diabetes, o colesterol, evitar o sedentarismo e os bons hábitos de vida saudável, que inclui atividade física. A sociedade recomenda pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias por 5 dias na semana. É pouco, eu estou falando de uma caminhada apressada, aquela que faz suar. E, além disso, a alimentação mais saudável, com riqueza de folhas, frutas, fibras, evitar a carne vermelha, priorizar os peixes e leguminosas. Então, adotando esses hábitos de uma forma geral, a gente consegue prevenir 90% das causas do AVC, tanto que entope o vaso da cabeça, como o que sangra. Mas, de fato, aquele que a gente costuma dizer que é mais fatal, que é mais mórbido, é o AVC hemorrágico. Metade dos casos de AVC hemorrágico, eles falecem antes mesmo de chegar no hospital. E desses, 25% dos que conseguem receber o tratamento é que conseguem sair sem qualquer sequela. Então, a gente está falando de tipos diferentes de AVC, mas um é mais mórbido do que o outro. Mas a gravidade é semelhante. A gente está falando de paciente que fica incapaz e que consegue, inclusive, levar alguém da família junto, porque é algum cuidador, é alguém que vai deixar de trabalhar para permanecer mais tempo em casa, é alguém que vai deixar de, inclusive, vai reduzir a receita em casa. E, além disso, esses pacientes, com frequência, quando convivem com muitas incapacidades, eles falecem por causas banais. É uma infecção urinária, uma pneumonia de alguém jovem. Você viu na matéria um funcionário público jovem, alguém jovem que sentiu depois de um esforço, né, foi uma tosse, uma dor na cervical e começou a perder a força de um lado. Isso é comum? Não é. Mas está dentro daqueles sinais que o Dr. James, que é coordenador do SAMU Teresina e é membro, inclusive, da nossa equipe da unidade AVC do HGV, muito bem alertou. Fraqueza, alteração de fala, a fala enrolada, ou dor de cabeça, ou perda visual súbita, esses são os sintomas mais comuns. Então, esse paciente que relatou a dor no pescoço, provavelmente uma dissecção arterial. É um tipo diferente de AVC, mas ele se manifesta muito parecido. Fraqueza de um lado. O que a gente não pode é perder tempo. Esse ponto é delicado. Identifiquei, pelos sinais que foi passado aqui para a gente na matéria, que a pessoa está lá, mudou a posição da boca, teve uma fala diferente. O que é que eu faço? Me identifiquei ali que provavelmente é um AVC. O que é que eu posso fazer naquele primeiro momento? Porque às vezes a pessoa sente aquele mal-estar e, como não é algo que ela consegue suportar, ela até nem entende o que está acontecendo. O que fazer
como uma pessoa comum e encontrando uma situação como essa? Eu vou dizer primeiro o que fazer e o que não fazer. Ótimo. O que fazer? Gente, parece simples, mas na hora do perrengue falta memória, né? Dá um desespero. Então a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes profissionais de saúde, né? Quando não são treinados, não são da área, ou não vem aquele com frequência, eles se desesperam no momento, entende? Então, assim, o que fazer é ligar para 192. E é 192, não é 190. No desespero, já vi paciente ligar para a polícia. E isso acontece mesmo. E atrapalha por conta da pressa que o atendimento exige. Exatamente. E aí você atrasa o atendimento e você pode ter um problema muito maior. Pode. Lembra que são 4h30 para que o paciente possa vir a receber, de uma forma muito criteriosa, são casos selecionados, a medicação que dissolve esse coágulo que está entupindo o vaso da cabeça. Então até você está me 4h30. dizendo que existe um medicamento, de repente tive o problema, tive o AVC, mas se esse medicamento for aplicado em até 4h30, eu tenho a possibilidade de ter uma recuperação muito mais rápida e de sobreviver com menos sequelas? Perfeito, exatamente. Só a medicação, ela é capaz de reduzir em 40% a chance de morte ou incapacidade em 3 meses. Olha o impacto. Mas se você tem ainda uma rede organizada, eu estou falando de uma equipe multidisciplinar que te atende na porta, como acontece no HGV. Vem o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico plantonista da unidade de AVC, junto com a equipe de neurologia, e eles abordam o paciente e promovem ali uma cadeia de atendimento que leva um diagnóstico muito rápido e a medicação, quando indicada, administrada em tempo recorde. Então isso tudo tem que acontecer em até 60 minutos, todo o tratamento do paciente. Então isso depende de uma rede organizada e a gente consegue elevar a redução dessa taxa de mortalidade e incapacidade para 60%. Olha, é uma chance de sobrevida. E uma sobrevida que a gente chama livre, com qualidade de vida. Então eu falei o que fazer, ligar para o 92. E o que não fazer? Gente, não é para colocar o dedo, a mão na língua ou na boca do paciente. Tá? Não é para colocar de lado. Essas são medidas que não são adotadas dentro de um hospital. Tá? Quando o paciente tem crise convulsiva, que é raríssimo, aí sim você adota aquela postura de lado do paciente, mas para evitar que as secreções da via respiratória, do trato digestivo, da boca, a saliva, o vômito, possam ser aspiradas para o pulmão. Basicamente isso. Então, assim, você não precisa fazer agudamente nada, mas ligar para o 92, isso é a chave para a gente conseguir desencadear toda essa cadeia de atendimento. Crianças de 5 a 9 anos estão sendo treinadas no mundo inteiro para aprender a reconhecer os sinais de AVC, esses que você mencionou, e acionar o 92. No final da sigla que o Dr. James citou, o U do SAMU é urgência, para lembrar que depois de identificados os sinais, você não faz nada. Você não oferece água, você não dá aguardente alemã, você não oferece um ASzinho, você não oferece um remédio de pressão, isso não existe. Você está empurrando o seu familiar para ou falecer ou acumular incapacidades por conta de uma medida desesperada que a gente, de fato, não tem como controlar na hora. Então, ligar para o 192 é a chave para o melhor atendimento. Doutor, o senhor acabou de citar todo o protocolo que é feito agora nessa nova medida adotada pelo SAMU junto com a HGV, uma equipe multidisciplinar pronta para atender, aplicar medicação nos primeiros minutos. Mas como é que a rede particular recebe um paciente como esse? Existe também um protocolo nos demais hospitais para ser feito? Existe, mas não são em todos os hospitais. Em São Paulo, acontece uma situação caricata. A gente sabe que todos nós, independente se temos convênio ou não, temos direito ao SUS. Sim. Então, se eu tenho um convênio e eu quero ser atendido no HGV, eu posso acionar e devo acionar o serviço 192. E se eu quiser ser direcionado, tendo convênio ou não, para o melhor hospital do estado do Piauí, HGV, eu quero ser direcionado para lá. A rede privada, ela tem alguns serviços que têm protocolo escrito, equipe treinada, reconhecida, para tratar o AVC. Mas não são todos. E a gente está falando de uma população do estado do Piauí em que 92%, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, depende do SUS. Ou seja, se a gente estiver falando em impacto na qualidade de vida das pessoas, aqui no nosso estado, a gente está falando de serviço de atendimento de qualidade no SUS. Então, por mais que as pessoas tenham convênio, possam vir a procurar o serviço privado, o HGV é o hospital mais preparado
para atender esse tipo de paciente. Você mencionou uma parceria que eu estou ficando cada vez mais encantado pelas últimas notícias da Fundação Municipal de Saúde com a Secretaria de Saúde do Estado, em que eles estão permitindo que os pacientes que antes se deslocavam por conta própria para a UPA, ou seja, imagina, não vou ligar para o 92, vou levar minha avó, meu avô, porque a ambulância demora, porque é isso que paira na cabeça das pessoas, elas não sabem o quanto pode complicar no transporte, inclusive o paciente parar e falecer. E até chegar na UPA, conseguir o atendimento, avaliado pela enfermagem, receber a pulseirinha, ir para a convalidação médica, muito já bom. Perdemos aí no mínimo 1h30. Exatamente, concordo plenamente. E você imagina aguardar a vaga, porque é um sistema de regulação que reconhece por prioridades, que são previamente definidas, que é um paciente que merece ou não ir para o HGV. E outro detalhe, não são todos os pacientes que vão para o HGV. São critérios muito bem definidos que são tomados pela equipe do SAMU. Então o SAMU chega na casa do paciente, ele avalia prontamente, reconhece, toma ali todas as medidas, faz uma avaliação neurológica direcionada e ele já tem autonomia para entrar em contato com a equipe da unidade de AVC do HGV. Isso encurta demais o tempo, ele não passa pela UPA. Uma dinâmica muito positiva. E isso, a UPA não é hospital, as pessoas precisam entender que lá não é lugar de internar. Mas a gente sabe que por conta da sobrecarga do sistema, muitos pacientes estão internados na UPA, mas o AVC é uma emergência médica. É tempo, é cérebro, a gente precisa levar e não é dentro de 4h30. É o mais rápido possível. Quanto mais precoce você receber esse atendimento, maior a chance de você não morrer ou não ficar incapaz, com sequela ou dependente depois do AVC. Dr. Romilton, muito obrigada pelos esclarecimentos e agora você já sabe, qualquer problema, percebeu os sinais, percebeu os sintomas, já sabe que vai ligar para o SAMU, vai esperar a equipe e vai dar tudo certo, não é isso, doutor? Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de divulgação que tem que chegar realmente à massa. As pessoas precisam ter esse conhecimento porque na hora do aperto tudo foge. Pronto, então grava aí na sua memória. Obrigada, doutor. Agora eu tenho um recado muito especial para você que está